Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Com esse bolo que eu já fiz a montagem com vocês, a blindagem, e ficou algumas dúvidas e eu vim esclarecer para vocês, tá? Gente, a forma do bolo foi a de 15, eu usei a forma de baixo, a de 15 por 10, mas o bolo ficou um pouquinho mais alto. E a forma de cima foi a de 10 por 10, mas o bolo ficou também um pouquinho mais alto, tá? Me perguntaram muito sobre o peso do bolo. Gente, esse bolo pesou mais de 3 quilos. Por que que pesou tanto assim? Porque a parte de baixo, ela foi blindada, a parte de cima também foi blindada. Então, depois de decoração, o chantilly acaba que eleva mais o peso do bolo, tá bom? Então, ele chegou aí nos seus 3 quilos e ele serve aí cerca de 20 pessoas, tá? Lembra aquela regrinha que é 120 gramas mais ou menos por pessoa? Então, esse bolo então vai servir uma cerca de 20 pessoas pelo peso dele, tá? E fica, gente, a coisa mais fofa do mundo esse bolo, gente. Pessoalmente fica muito gracinha, porque ele fica aquele tamanhozinho bonitinho, ele fica grande, ele chama a atenção, mas ao mesmo tempo ele é fofo, tá? Pelo tamanho que ele tem. Então, gente, quando você tiver algum pedido de bolo, é só para 20 pessoas, mas a pessoa quer fazer de 2 andares, tá aí. Dá sim para fazer um bolo de 2 andares e fica muito bonito, tá? Passei o meu chantilly bem hidratado por todo o meu bolo, tá, gente? Então eu fui passando aí por todo o bolo chantilly, bem hidratado. Não é chantininho, é chantilly, tá? E depois que eu fui fazendo, gente, eu passei a espátula reta, mas eu não ia deixar ele liso, tá? Quando você vai fazer, nesse caso aí que eu fiz o chantilly já com ele todo montado, tem que tomar bastante cuidado qual decoração que você vai fazer. Se você for fazer um acabamento com quina perfeita, não recomendo que vocês façam com o bolo todo montado, tá? Eu recomendo que vocês façam uma parte, depois faça a outra e encaixa como eu já mostrei aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu passei a minha espátula aí na parte de baixo e eu usei o garfo para fazer um trabalho na parte de cima. Não achei que encaixou com o tema, não gostei da forma que ficou e eu passei o pincelzinho, tá? Lembrando que esse bolo eu vou fazer com bordas imperfeitas, tá? Então, eu posso fazer ele sim já montado. Se você for fazer com quinas perfeitas, não pode fazer ele já montado, tá? Faça o quinamento na parte de baixo, depois você faz o quinamento na parte de cima e aí sim você pode encaixar uma parte sobre a outra, tá? Fazendo aquela estrutura que eu mostrei pra vocês. Aí, gente, eu fiz uma misturinha de pó vermelho com pó amarelo para fazer uma cor laranja. Na parte de baixo eu usei mais amarelo e na parte de cima mais vermelho. Então, para ir dando aquelas tonalidades. Muita gente fala, Lorena, dá certo de fazer com álcool de cereal e o corante em gel. Gente, não dá certo. Aonde tá espirrado, esses espirros aí, foi aonde eu usei o corante em gel. Ele mancha. A sorte que foi na parte de baixo. Na parte de baixo eu ia fazer um detalhe. Graças a Deus que foi na parte de baixo. Para fazer pintura de bolo, ou é o corante líquido ou o corante em pó diluído, ok? Então, na parte de baixo aí eu fiz esse detalhe de marrom, aonde que tampou, aonde que deu essas manchinhas, tá? E eu usei o corante na parte de cima, praticamente o vermelho puro, tá? O pó vermelho puro. E aí agora eu fui fazendo aí esse espatulado. Gente, eu não tinha levado corante marrom e aí eu tive que fazer esse marrom, sabe como? Derretendo o chocolate. Derreti o meu chocolate, tá? Fracionado. Esperei ele dar uma esfriadinha e coloquei no meu chantilly. Então a textura dele tá bem diferente. Então acaba que o que eu queria fazer eu consegui fazer, mas acaba que quando eu ia arrastar ele no chantilly, acaba que tirava um pouquinho. Enfim, foi um pouquinho difícil, mas eu consegui. Com um pincelzinho, eu fui passando pra cima pra parecer tipo um tronquinho, tá, gente? Então, eu fui passando o pincelzinho pra cima e deixar bem as bordinhas bem definidas mesmo, aí na parte de cima. Se você observar, gente, na parte de cima do primeiro bolo, né, na parte de baixo, eu encostei
a minha espátula e acabou que deu uma estragadinha, mas eu coloquei uma florzinha lá, então consegui ficar tampadinho. E olha como ficou lindo o nosso bolo de festa junina. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se inspirado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!